Estúdio Mundo Fê Produções orgulhosamente apresenta. Bem, eu acredito que a minha vida é um tanto estranha. Desde que eu me conheço por gente, eu recebi algo de Deus que ninguém pode tirar de mim. Infelizmente, não sei se infelizmente para as pessoas que vão ouvir, talvez não gostem que abra tanto a sua vida para o mundo, mas eu não tenho nada a perder. Eu até esse momento não... Eu já fiz muitas coisas legais, vivi um pouquinho. Eu sinto que minha vida falta ainda um engajamento maior. Acredito que, não sei se por falta de sorte ou por falta de oportunidade, ou se eu perdi algumas oportunidades que agora já não voltam mais. Mas eu tenho a expectativa de que com essa história da minha vida alguma coisa pode acontecer. Eu estou me sentindo muito triste porque eu queria ter uma vida melhor. Eu tenho sonhos, expectativas, muita coisa aconteceu na minha vida que marcou meus dias, marca ainda a minha história. Não me capacitei com uma faculdade, com um curso técnico, com uma preparação profissional espetacular. Porém, eu sou uma pessoa que não consigo desistir dos meus sonhos. Por mais que a minha vida seja estranha, por mais que a minha vida não faça muito sentido, eu acredito que tem algo de bom na minha vida, que eu posso de repente ajudar alguém com alguma dificuldade. Se alguma pessoa se acha deslocada na sociedade, eu acredito que a minha história de repente pode ajudar alguém a superar aquilo que ela acha que é estranho na vida dela, assistindo a minha história, assistindo esse relato. E espero que Deus, em sua infinita bondade, grandeza e sabedoria, use a minha vida como instrumento para a tua grande e magnífica obra. Não sou ninguém. Na verdade, a minha história, ela pode ser importante para mim, e acredito que um pouco para pessoas que me cercam, minha família, minha esposa, meus pais, meus irmãos. Mas assim, não é uma vida de relevância para o mundo, uma vida que tenha alguma importância, né, no contexto histórico mundial. Na minha história é uma história bem complicada, mas é uma vida de uma pessoa simples, né? De uma pessoa que sai para trabalhar todos os dias, ou como eu trabalho hoje por escala, compro a minha escala e vou para a minha casa ao lado da minha esposa. Não somos casados no papel, mas eu a considero muito, tenho muito respeito por ela. E dentro do possível, né? A gente, ser humano, a gente comete erros, e espero que ela se sinta bem ao meu lado, assim como eu me sinto bem ao lado da Fabiana, minha esposa. Bom, a minha história começa sobrenatural. Ela começa no céu, e Deus me deu uma visão. Eu estava preso em algum lugar no espaço, conseguia perceber que eu já estava vivo ali naquele momento, porém eu não recebi um corpo,
Deus não permitiu que eu sentisse nenhuma parte, eu não vi nada do meu corpo ali naquele exato momento. Permaneci naquele estágio somente observando uma escuridão, um breu total. Durante alguns dias eu permaneci ali e não sei por qual motivo, não sei por que Deus me escolheu para isso, não sei por que Deus me escolheu para ter essa visão, porém foi a primeira visão que eu tive, ficou gravado por muito tempo na minha memória. Eu não contava isso para ninguém, nunca contei, mas como estamos vivendo em tempos estranhos, tempos de julgamento, tempos de dificuldade, então de repente alguém que se depare com alguma história parecida pode se identificar com a minha história que estou relatando agora. Então essa foi a minha primeira visão, aos olhos espirituais. Eu não via nada. O breu ele permaneceu por um longo tempo, e quando eu vi uma luz, depois de um bom tempo, muito tempo eu fiquei naquele estágio, vi aquela luz, e a minha primeira visão ela foi cessada, minha memória parou de gravar e depois ela reabriu. A segunda visão que eu tive, eu estava no céu, já tinha a visão de um lugar parecendo uma base angelical. Ali eu percebi que os anjos saíram em direção a uma localização. O lugar onde a gente estava, onde eu estava juntamente com os anjos, não tinha eu sempre esqueço o nome desse negócio. Não tinha gravidade, né? Então era uma terra que algumas partes ficavam suspensas, mas não caía, ficava fixado ali e não tinha perigo de cair, pelo que eu percebi. Aí parece que houve algum tipo de conflito no céu. Os anjos saíram em direção a um local lá, e o que eu percebi que em um determinado momento a gente estava fazendo a escolta de uma entidade ou um ser que seria preso numa pedra que estava preparada, num buraco que estava uma caverna, né? Que seria como se fosse uma prisão mesmo. E quando aquele lugar foi fechado, aparentemente foi selado com um anel angelical, foi selado para que não fosse aberto. E depois disso eu percebi que a gente já estava, quando a gente estava voltando, né? Aí eu fui pego. A primeira sensação que eu tive de corpo foi que minha perna foi pega por esse ser, e eu percebi que eu estava quase o lugar onde ele estava sendo inundado por águas, e que se eu não me soltasse da mão dele, talvez eu ficaria ali e naquele momento eu morreria afogado. Acredito que não foi a permissão de Deus naquele momento. Então eu consegui me soltar da mão daquele ser, daquela entidade, e a minha visão também cessou, e eu não voltei com os anjos para a base angelical. Minha terceira visão, eu estava no deserto, a terra era um caos, não tinha vida humana pelo que eu vi. Ela era um deserto, era um vazio, não era noite, já tinha luz no lugar onde eu estava vendo, porém a terra não estava viva, era uma terra seca. E aquela bruxa do deserto, quando ela percebeu que meus olhos estavam voltados para ela tentou me perseguir,
e a minha visão foi como se eu tivesse sido retirado de lá, flutuando de costas para o lugar onde eu estava. Aí eu saí de lá e minha visão cessou. A minha outra visão, eu já estava num jardim. A minha visão começou num jardim, onde era uma espécie de um oásis, um lugar muito bonito. Ainda tinha aparentemente um riacho, e aquele riacho formava aqui com um espelho d'água, né? A minha visão foi se aproximando desse riacho. Quando a minha visão fitou o riacho, né, em si, eu vi um ser parecido com um homem. Ele viu o reflexo do rosto dele na água, e também naquele exato momento que aquele homem, que aquela pessoa se viu na água, aí a minha visão também cessou. Depois dessa visão, eu também vi pessoas, já estava na terra, né? Era um acampamento que estava no deserto. Eu não consegui ver, eu só vi a pessoa não conseguia ver o rosto, né, de ninguém. Nunca vi o rosto de ninguém, somente desse ser que eu vi agora nessa visão, que parecia uma pessoa, um homem. E nessa visão do deserto, eu vi que a areia, em alguns momentos, ela servia para fazer pão. Eles parece que pegavam daquela areia, era como se fosse uma farinha de trigo que eles usavam para fazer pão. E eu consegui ver em um determinado momento codornas, que também acredito que servia para alimento daquele pessoal que estava ali. E em um certo momento eu vi que eles vestiam uma espécie de sandália. Eu vi uma sandália masculina. Tinha uma carroça que era também um carrinho, praticamente um carrinho de mão feito de madeira. E parece que eles estavam iniciando uma caminhada, um deslocamento sob o deserto. Eu não sei dizer ao certo qual era a direção que eles estavam tomando. Sei que eu vi que eles começavam a andar, uma areia que era um pouco alta, mas percebi que eles conseguiam andar com tranquilidade sobre aquela areia, sobre aquele deserto. Essa então foi a minha quinta visão. A visão no céu, a visão dos anjos, a visão do caos, a visão da pessoa no espelho d'água, e essa é a quinta visão das pessoas no deserto. Depois dessa visão das pessoas no deserto, eu vi, a minha mãe me contava uma história antigamente, me contou uma história que me fez lembrar dessa visão. Essa visão era como se eu conseguia enxergar como se fosse uma fazenda, um sítio, uma fazenda. Existia muito verde. Porém, é como se a minha visão descesse e eu visse uma senhora, uma mulher, que estava olhando para o campo. Eu olhava em direção aonde a minha visão estava. Em um determinado momento, a visão que eu tinha era que
onde eu estava se transformava em um olho de fogo. Conseguia ver um olho de fogo naquele mato. Era exatamente uma fazenda. Era uma casa no interior, uma casa de madeira. E aquele olho de fogo, ele ia em direção àquela mulher. Numa outra visão, nessa mesma visão, aquele olho de fogo se transformava em um demônio. Aquele olho de fogo se transformava num demônio. Ele pegava uma folha de fumo e fazia um cigarro de fumo. Aí aquele demônio fumava aquele cigarro. Eu sentia até o cheiro da fumaça feito por aquele cigarro que o demônio fazia naquele local. Então essa foi a minha sexta visão. A minha sétima visão, eu via uma tenda, uma barraca montada à beira de uma estrada de terra. Essa barraca ela tinha coisas dentro e fora, eram utensílios antigos de madeira, tinha uma série de roupas. E eu vi que próximo à barraca, o acampamento foi montado perto de um rio, onde eu vi que tinham mulheres negras que faziam a lavação das roupas de pessoas brancas que estavam naquele acampamento. Acredito que eram escravas das pessoas brancas que estavam naquele acampamento. Dentro do acampamento eu vi que tinha uma moça que eu aparentemente sei quem é, mas eu não vou falar exatamente quem era, porque foi uma visão muito abstrata, né? Em um determinado momento eu vi que algumas meninas brancas, elas saíam daquela barraca e iam para a estrada de terra. Naquele exato momento que elas foram, tinha outras crianças na estrada e estava passando naquele momento um carro que tinha um teatro. Era um circo de bonecos. Aparentemente houve uma apresentação para aquelas crianças. Eu não recordo o que foi dito naquela apresentação. E quando finalizou a apresentação, as crianças foram de encontro ao carro, ao carro de madeira, onde tinha um circo de bonecos. E aquela minha visão, eu consegui ver que dentro aonde foi feito a apresentação não tinha nada, não tinha nenhum boneco e não tinha ninguém conduzindo os bonecos. Como se fosse uma apresentação espiritual que tivesse tomado conta daqueles bonecos e feito aquela apresentação lá. Bom, depois dessa visão eu fiquei um bom tempo inerte, sem ver, mas depois eu vi uma casa que parecia estar no interior de São Paulo, e vi uma moça. Eu vi essa moça, eu posso dizer que eu a reconheci, porém também não vou afirmar porque é uma visão muito antiga. Bom, depois dessa visão, e essa moça, a casa era um sobrado que ficava no interior de São Paulo, e eu vi que essa moça estava em direção ao portão, em direção à calçada, onde ficava a casa ali no interior de São Paulo. Não sei dizer a cidade claramente, né? Eu sei que era interior. Depois dessa visão, eu vi deixa eu ver.
depois que eu vi essa casa, eu vi jovens brincando numa rua. A minha visão era como se eu acompanhasse essas pessoas, e era um garoto que eu via, moreno, e a minha visão praticamente se escondia dessa criança, desse rapaz. E em um momento parece que a meu espírito, a minha visão se movimentava para algum lugar, e essa criança ela tinha percepção, tanto que em algum lugar que tem, geralmente tinha aquelas florzinhas de cor roxa. Aí esse rapaz ele não tinha medo, pelo que eu vi ele não tinha medo, e a minha visão estava ali. Eu não sei se era o meu espírito, não sei se era a minha alma, não sei o que era. Eu só sei que enxergava ele se aproximando, era como se eu estivesse ali, entendeu? E ele se aproximava, ele era corajoso, né? Percebi isso. Aí depois em outra ocasião, a gente estava num lugar que parecia um campo de futebol, onde as crianças ali estavam reunidas. Não sei se eles eram já adolescentes, né? Sei que eles estavam ali reunidos em um campo. Eles estavam conversando, era já noite, de tarde para noite, né? Eu percebi ali aquela movimentação de crianças. E depois dessa visão nesse campo de futebol, eu vi esse jovem em outro campo, já no encontro de alguns colegas. Esses colegas dele importunavam ele, era como se fizessem bullying com ele. Depois a minha visão foi para um lugar que eu conheci, o lugar onde eu praticamente nasci. Porém, a minha visão ela foi muito estranha. Era como se a minha visão ainda flutuasse, como desde a primeira visão, era assim como se a minha visão ela fosse transportada, né? Essa visão que eu tive, ela foi numa rua que eu conheço. O nome da rua eu sei, eu não vou falar, porque eu sei, mas não tem problema. Vou falar, é a rua Parapuã. A minha visão, ela foi em direção a um portão. Eu acredito que a minha família morava ali. Nos primeiros anos do casamento do meu pai e da minha mãe. E eu acredito que a minha mãe morou ali com o meu avô paterno, o avô materno, desculpa, o pai da minha mãe. A minha visão, ela via o portão. E no portão tinha um quadrado que ficava assim no portão. A minha visão, ela ultrapassava por esse vão do portão. Ao invés de descer uma escadaria direto que tinha um corredor à direita da entrada do portão, e seguia um corredor que tinha algumas casinhas, era um cortiço, né, que era falado antigamente. Então a minha visão, ela entrava pela brecha do portão, quebrava à direita no corredorzinho e seguia a outra direção. Aí, né, a minha visão, ela ia pelo corredor e ela descia por um lugar que não tinha escada. Porém, ela ia no mesmo lugar aonde estava reunido
ali a minha família. Essa minha visão, eu consegui ver uma foto antiga da minha irmã. A minha irmã, ela é mais velha do que eu. E eu acredito que era quando a minha irmã era recém-nascida. Eu vi naquele que tinha ali meu tio, irmão da minha mãe. O nome dele, ele é conhecido como Pelé. Ele estava, não sei se ele estava de pé ou estava sentado ou escorado no sofá. Meu avô estava sentado no sofá. E eu não sei, porque a minha visão era de fora para dentro. Eu sei que a minha visão passou e olhou a foto da minha irmã. Uma foto que meu avô, ele fez uma montagem quando ele trabalhava, acho que no estado de São Paulo ou na Folha, não lembro em qual editora, em qual jornal meu avô trabalhava, que ele sempre trabalhou em gráfica, meu avô, parte de mãe. E ele fez eu sei que ele fez a montagem que minha irmã tem essa foto até hoje, mas eu vi essa foto antes de saber que ela era minha irmã. Ela era recém-nascida, eu nasci 3 anos depois. Então essa minha visão, ela viu a minha irmã recém-nascida. Nesse mesmo dia, nessa mesma visão, então meu tio, ele tinha cabelos longos. Antigamente tinha essa moda, né? Meu pai tinha o cabelo Black Power. Uma visão antes dessa é que as visões são muito antigas. A minha visão, ela estava dentro de um carro. Tinha um grupo de pessoas, não sei dizer ao certo quem eram. Eu só sei que eles estavam numa estrada, era como se fosse uma viagem muito longa que fizeram de carro. Não lembro, eu só sei que eu estava dentro do carro com eles. A minha visão estava dentro do carro com eles. Eu sei que eles estavam vindo como se fosse de algum lugar para São Paulo. Eu acredito que era a família do meu pai. Eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que essa visão, eu estava no carro, ela era já da família do meu pai. Depois dessa visão que eu tive dentro do carro do meu pai, eu tive uma outra visão do meu pai e do meu tio, irmão do meu pai, se aprontando para sair. Eu acho que eles deveriam ser jovens, com, não sei a idade, 16, 17 anos, que meu pai disse que eles frequentavam baile. Minha mãe também gostava de baile, né, antigamente. E naquele dia parece que eles estavam saindo para algum encontro. Meu pai e meu tio iam em direção a esse baile. E eu acredito que foi no dia que meu pai conheceu a minha mãe. Então, aí depois desse dia que eu tive a visão que eu passava pelo portão. Depois dessa visão que eu passava pelo portão, eu tive umas outras visões muito estranhas. Eu tive uma visão que era um lugar onde eu iria morar quando eu nascesse, depois que eu nascesse. Quando eu nasci, as pessoas me dizem que eu não conhecia meu avô paterno. Mas uma das minhas visões me levou até, eu acredito, o velório do meu avô, pai do meu pai. Eu acredito que uma das visões que Deus me deu, exatamente, alguém me levantou, eu vi o meu avô sendo velado
ali naquele caixão. Eu não sabia quem era, sabia que estava sendo velado, pois eu não sabia que era meu avô. Depois dessa visão, a minha visão me levou como se fosse uma visão panorâmica, né? Indo para um lugar onde eu iria morar. Quando eu nasci, eu nasci no Hospital e Maternidade da Freguesia do Ó, chamado Nossa Senhora do Ó. Esse lugar hoje ele não é hospital, ele é um mercado. Não sei por que foi extinto, não sei se foi por vigilância sanitária, alguma coisa do tipo. Eu sei que no dia que eu nasci, eu tive uma visão que meu espírito estava... Eu sempre ficou flutuando, né, nessas minhas visões. Eu vi que eu era um bebê, só que meu espírito estava fora do meu corpo. E eu vi que tinham espíritos, ou tinham demônios ali naquele berçário. Não sei se por qual motivo, mas eu vi que tinham seres que não eram de boa aparência. Tinha pelo menos um ser que eu vi que ele não era de uma boa aparência. Depois dessas visões que eu tive espirituais, essa visão que eu tive da rua, da casa onde eu iria morar, essa rua, no início dela, a rua Marcelino Simões, tinha uma capela, uma igrejinha, num terreno que meu pai ele praticava um esporte chamado bote. A minha visão ela era panorâmica. Aí a minha visão entrava nesse lugar e tinha sempre uma senhorinha orando. Não sei se era um espírito de um ancião. E essa minha visão me levou até essa capela onde essa senhora estava orando. Não sei se era um espírito ou se era uma mulher de carne. Aí eu tive a visão do meu avô que estava sendo velado, e então cessou as minhas visões por completo cessaram, e eu tive um sonho. Eu acredito que esse sonho, eu estava dentro do ventre da minha mãe, eu ainda não tinha nascido. Eu lembro que era um lugar branco, era como se fosse uma cúpula, um lugar como se fosse aparentemente como um lugar como esse, assim, né? Que tem vidros, tal, preparado, né? Que tinha um piso branco e tinha uma vidraça clara. Essa vidraça estava acima de uma floresta. Eu consegui ver, eu não sei por qual motivo, eu sempre conseguia ver para fora dos lugares aonde eu tinha as visões. Dentro desse lugar tinham algumas crianças, não sei dizer a quantidade. Eu acho que tinha uma criança de cada espécie, tipo uma criança branca, uma criança negra, uma criança parda, enfim, crianças, eu creio que fossem de diversas nações, diversas etnias, né? E em um determinado momento eu consegui ver para fora daquela redoma de vidro preparada lá, consegui ver para fora e vi que tinha um horizonte, o céu azul, né? A floresta muito grande, e eu conseguia ver o horizonte. Ficamos ali em forma de bebês. Os bebês não estavam nus, eles estavam com fraldas.
determinado momento foi dado, eu creio que foi dada uma ordem para que os bebês se deslocassem para uma espécie de túnel. Quando as crianças entravam nesse túnel, eu acho que era o dia do nascimento dessas crianças, que foi o mesmo dia do meu nascimento. Eu praticamente fui a última criança a entrar nesse túnel. Quando eu entrei nesse túnel, foi uma experiência de que como se eu fosse um esperma. Se eu fosse um esperma do meu pai. Se eu fosse um esperma inteligente. Eu conseguia entrar naquele canal, naquele lugar, e eu tinha uma espécie de inteligência. Eu sabia que eu tinha que ser mais rápido que os demais espermas. Conta uma história, para o pessoal que gosta de denigrir ou fazem piadas de mau gosto, de que eu sou um esperma tonto. Na verdade, não. Na verdade, eu sou, pelo menos que aquela minha sensação me dava, é que eu já era um esperma com inteligência. Eu sabia que eu tinha que ser o mais rápido de todos. Aí depois que eu tive aquela visão no útero, eu creio que era no útero da minha mãe, aí eu fiquei muito tempo sem ter nenhuma visão. Cessaram todas as minhas visões. Eu entrei praticamente realmente num sono profundo. Aí é como se eu tivesse dormido realmente das minhas primeiras visões todas. Mas eu entrei em um estágio diferente. Eu tive outras visões. Eu acho que eu já estava no ventre da minha mãe, já estava sendo gerado, de como se eu tivesse amigos imaginários. Eu não sei dizer a forma, não vai dar. É uma história bem complexa. Eu tive diversas visões diferentes. Eu me vi embaixo da terra. Eu me vi num amontoado de almas. Só que eu consegui sair desse amontoado de almas. É como se essa alma ela ficasse um lugar estranho, onde as almas ficavam vagando. Elas não tinham nenhuma ação hostil, ou não eram... Tinham almas gigantes naquele lugar. Ficavam circulando. Não tinha... Eles não paravam. Só que eles não sabiam para onde ir. Era uma sensação muito estranha. Aí quando a forma delas eu não tem como descrever, é muito estranho. Eram seres que pareciam, não tinha forma definida. É como o pessoal, acho que é as amebas, né, que o pessoal fala. Era como se fosse aquilo. E tinha alguns amigos imaginários que eles tinham uma forma, parecia uma geleia, ou pareciam seres, o corpo muito grande, ou a cabeça muito grande, ou o nariz muito grande. E eles não andavam como anda uma pessoa comum. Eles praticamente rastejavam. E parece que eram amigos imaginários porque eles não me faziam mal. E eu andava com eles, eu estava numa estrada
uma estrada de terra que a gente estava subindo. E eu sei que no determinado ponto dessa estrada de terra, eles disseram que não poderiam mais me acompanhar. Eles não poderiam passar daquele lugar em diante. Aí, de repente, do nada, assim, eu me via debaixo da terra, debaixo de algumas raízes que saíam das árvores para baixo da terra, tipo num buraco mesmo, saindo da terra. E aí que eu, como se eu estivesse nascendo. Depois que eu nasci, eu lembro que a minha primeira visão, ela foi muito estranha. Eu acho que eu já tinha 2 anos. Não, eu vi o padre me batizando, jogando a água na minha cabeça. Aí, depois que eu vi o padre me batizando, o batismo católico, eu lembro que eu estava numa floresta. Eu não sei se era uma fazenda. Eu só sei que eu tava sozinho, alguém me deixou no chão. Eu andei até um certo ponto. Eu vi que era um lugar muito grande. Floresta densa, tinha umas árvores enormes. Vi que tinha plantações. E que bem no fundo da floresta tinha um lugar. Nessa visão que eu tive aí, e tinha uma luz, e no final dessa luz tinha um ser. Eu não sei o que era ou quem era. Tinha uma luz, tinha uma cachoeira e tinha algum ser ali naquela cachoeira. Eu sei que alguém me pegou no colo e eu fui levado para dentro de um lugar onde tinham alguns homens reunidos ali. Eles estavam de branco. Parece que eles estavam comendo alguma coisa, estavam ali servindo alguma coisa, estavam reunidos. Depois dessa visão que eu tive, a minha primeira visão quando criança, eu lembro de alguns momentos assim, a minha tia cortando minha unha. E eu lembro que eu tinha uma mãe de leite. Aí eu acho que eu era recém-nascido ainda. Eu tava deitado, não sei se era no colchãozinho ou no colo de alguém, quando eu percebi a entrada de um daqueles amigos imaginários. Não sei o que era, uma alma, um espírito, não sei realmente o que era. Só sei que eu via aqueles amigos imaginários. Porém, eles não vinham pro meu lado, eles não brincavam comigo, eles simplesmente passavam, né? Eles não tinham velocidade, eles não tinham destreza. Eles só passavam de um lado para o outro. Aí eu percebi que um estava querendo entrar e passava, né? Aí eu acho que eu já tinha 1 ano. Quando eu saí para fora da casa da mulher lá, era na Rua São Leonardo. Eu entrava aqui eu ia sentido direita, né? E eu percebi que depois do portão tinha outros amigos imaginários. Quando eu abri aquele portão, eles começavam a andar bem devagar. Tinha o que parecia um Drácula, uma cara bem grandona assim, umas vestes pretas, mas ele não era rápido, ele era bem lento. Ele era um ser bem lento.
Aí ele passava também de um lugar para o outro. Então, para concluir, a minha vida é um mistério. Essa primeira fase da minha vida foi um mistério muito grande. Eu não sei dizer por que Deus me permitiu que eu tivesse tantas visões, tantas experiências espirituais. Essa é a primeira parte dessa minha história sobrenatural. E eu vou contar as próximas com alguns detalhes surpreendentes que as pessoas vão ficar abismadas. Meu nome é Fernando. Meu nome inteiro eu procurei o significado no Google, já falei algumas vezes no vídeo, mas vou falar novamente. Fernando dos Santos significa lutador incansável pela paz. Eu acredito que Deus me fez com algum propósito, embora tenha passado por algumas dificuldades. Fui destaque na vida em nada, assim, sempre fui uma criança normal, porém com essas visões sobrenaturais. Eu tinha percepção, eu tive algumas outras visões que acabei não relatando. Depois eu dou uma refrescada na memória e passo essas visões. Mas basicamente eu tive muita visão espiritual antes de nascer. Eu lembro de coisas que somente na minha memória espiritual eu conseguiria gravar. Lembro de situações que não tem como ser depois do meu nascimento. O que eu acredito que a vida é uma só, ela começa quando Deus quer. As pessoas têm relatos de experiências de vidas passadas, vidas misteriosas, né? Com uma série de eventos. E eu digo que a minha vida é uma só. A minha vida começou quando Deus quis. Ele me deu as visões primeiramente, e depois Ele foi me dando as visões da vida que eu teria, das pessoas que eu teria na Terra. Não sei por que o Senhor permitiu que eu visse tais coisas, porém eu respeito a vontade de Deus. Sei que tenho um chamado, sei que tenho algo, eu devo algo para Deus, devo cumprir alguma missão, e peço a Deus perdão porque muitas vezes eu negligenciei essas verdades, embora pareça muito estranho, e é estranho de verdade. Não tiro isso de ninguém. Qualquer pessoa que comentar ou dizer que é mentira, podem dizer o que quiser, mas a verdade está em mim. A verdade da minha vida, né? A verdade do que Deus escreveu na minha vida está em mim. A verdade é Jesus Cristo, né? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Porém, eu tenho essa experiência. Espero que Deus use minha vida neste tempo do fim, que alguma coisa dessa sobrenatural possa me ajudar nesses últimos tempos para entender quem eu sou diante de Deus, e que diante dos homens eu seja útil para Deus, para ganhar muitas almas que se arrependam de seus pecados, que reconheçam Jesus Cristo como o seu único Salvador suficiente, para que sejam salvas muitas almas de acordo com a vontade de Deus. Obrigado a todos que assistiram este vídeo.
a minha vida dá um filme. Tem muitas coisas que eu preciso contar ainda, só que vai ficar para os próximos vídeos. Essa é a minha história no canal Mundo Fê, que será contado a partir dos próximos vídeos. Obrigado a todos, valeu, falou! Estúdio Mundo Fê Produções orgulhosamente apresenta